Principais sintomas que eu achei diferente e que me fizeram desconfiar da gravidez embrionária, que tinha algo errado. Oi gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo. Se você é mamãe de primeira viagem, se você é mãe de mais filhos e está sentindo aí no seu coração alguma coisa diferente na sua gravidez e você acha que pode ter alguma coisa errada, fique nesse vídeo que eu vou contar para vocês os sintomas que eu tive e que eu passei a prestar atenção já depois que eu perdi meu bebê, que me fizeram desconfiar em 3 principais sintomas que eu tive nas minhas 2 gravidezes anteriores. Para quem não sabe, eu já tenho 2 filhos. E nas minhas gravidezes, eu nunca tenho, assim, enjoos e fico mortificada e vomito. E nada disso. Eu sempre tinha os sintomas mais leves. Não era aquelas coisas, assim, de ficar acamada, sabe? Que a maioria das mulheres no primeiro trimestre relatam, né? De ter a tontura, enjoo. Eu nunca tive isso. Então, não sei muito bem como que é. E quando eu descobri essa gravidez, o meu primeiro sintoma, que eu falei assim, poxa, essa gravidez tá diferente, mas pra mim não tinha nada errado, porque tava parecido, né? Foi que eu não tinha enjoos, era a ausência, né? Dos enjoos. Eu tinha, assim, pontualmente, logo que eu descobri com 4 semanas, 3 a 4 semanas por aí. Eu tinha os enjoos, mas não chegava a vomitar e era, assim, muito leve. E aí eu falei, mais pra frente vai, né, dar uma piorada, mas eu já tô acostumada com isso e eu, já que eu nunca passo mal, então tá tudo bem, eu falava desse jeito. E aí, quando eu descobri que eu não tinha o bebê mais, eu já estava praticamente com 11 a 12 semanas. E a ultrassonografista falou para mim que o saco gestacional que estava na minha barriga era do tamanho de um saco gestacional de 5 ou 6 semanas. Então eu descobri a minha gravidez e o bebê ficou ali mais ou menos 2 semanas só. Então, nessas 2 semanas eu sentia os sintomas, mas depois eles sumiram. Que foi, eu parei de sentir os enjoos, não sentia tanto sono. Sempre nas minhas gravidezes eu sinto muito sono. E nessa eu não sentia sono, até falei. As pessoas me perguntavam, poxa, como é que você tá? Olha, eu tô super bem, tomara que continue assim. Eu falava, essa gravidez tá muito diferente. Até quando eu fui fazer a minha inscrição pro pré-natal, né? Eu falei pra minha enfermeira, essa gravidez tá super diferente, porque eu não tô sentindo enjoo, tô com medo de boa, não tô sentindo sono, tô só sentindo uma aziazinha, mas super normal. Eu comentei com ela, até ela comentou, cada gravidez é de um jeito, né? Eu falei, é verdade. Aí eu fiquei, acalmei meu coração, né? Fiquei tranquila com essa frase que ela disse, cada gravidez é de um jeito. Mas aí já tinha algo de errado. A ausência dos enjoos, o sono que eu sempre senti, não tinha mais. Eu sentia uma azia. Então, tinha o que eu percebi, né? Foi a ausência, com o passar das semanas, foi diminuindo. E tende a diminuir, tende a sumir, né, esses sintomas do primeiro trimestre quando tá finalizando o primeiro trimestre. Eu tava muito no início. Então eu falava, ou essa gravidez. Eu até pensei na minha cabeça, poxa, não tô sentindo nada. Falei, poxa, não tô sentindo nada. Ou essa gravidez, eu descobri ela muito avançada e eu já tô com mais semanas do que eu imagino, ou tem alguma coisa diferente. Mas eu não me desesperei, eu não sou assim. Então, eu deixei, né? Eu esperei eu esperei que eu ia marcar a primeira ultrassom pra ver, né? De fato, estava tudo bem e tudo mais. Mas eu percebi isso, que com o passar das semanas, os sintomas foram sumindo. Então, até a azia que eu tava sentindo, ela foi sumindo. E outra coisa, que nas minhas gravidezes eu sempre tenho, eu acho bem diferente, é que já nas primeiras semanas eu já sinto o meu corpo mudar, eu já sinto um peso aqui no pé da barriga e aquela coisa ali se formando, não sei explicar. E com o passar das semanas eu ia sentindo também algumas cólicas, que é como se fosse
útero crescendo, né? Com o passar das semanas, o bebê vai crescendo, o útero também vai crescendo e eu senti algumas cólicas. E nessa gestação, nesse pouco tempo eu não sentia. Então, meu corpo não sentia absolutamente nada, não sentia aquele peso, não sentia aquelas cólicas, não sentia nada. A única coisa que continuou foi uma tontura que eu tinha em alguns determinados momentos do dia. Que eu até falei num diário de gravidez, está no canal. Eu vou ver se eu deixo linkado aqui nos cards. Que eu tava sentindo algumas tonturas e tudo mais. A única coisa que eu tava sentindo era isso. Mas eu perguntei pra médica e ela me explicou como eu ainda tava com o saco gestacional ali, ainda tinha os hormônios da gravidez, né? Então, meu corpo entendia que eu tava grávida, que o bebê tava ali, tava crescendo, tava tudo bem. Então, por isso que eu continuei sentindo essas tonturas. Mas eu até comentei com ela que eu já não tava mais sentindo nada. Ela falou, quando a gravidez para de evoluir, os sintomas também, eles tendem a ir sumindo, né? Aí eu pensei, poxa, logo depois que eu descobri, uma semana e meia depois, mais ou menos 2 semanas, eu já percebi que eu estava muito bem para quem estava grávida, sabe? Não que a gravidez seja algo que você vai estar mal o tempo todo, mas se você estar mal, você está vomitando, é um bom sinal, querendo ou não, para quem está grávida. Quem é mãe e já passou pela gestação, entende que essa fase é importante para o crescimento do bebê. São muitos hormônios ali, o bebê está crescendo, então esses enjoos e tontura e vômito é normal e eu não sentia. Então, a primeira coisa, a ausência de muitos sintomas. Eu não tinha enjoos, eu não tinha fadiga, eu não tinha muita vontade de dormir, eu tava normal, gente. Só que na minha cabeça eu tava grávida, eu tinha descobrido, né? E 2 semanas depois o bebê parou de evoluir. E se eu tivesse visto algum vídeo por aí que tivesse me alertado, né? Sei lá, eu teria, né, ligado 1 mais 1 é 2 e teria buscado fazer uma ultrassom mais cedo. Eu não busquei, pra mim tava tudo bem, gente, por isso que eu não busquei. E aí eu comecei a fazer minha ultrassom já com... Minha ultrassom não, meu pré-natal já tava com 8 semanas. Então eu acho que foi ali uns 15 a 20 dias depois que eu tinha descoberto a gravidez. Então tava muito recente. Então se eu tivesse visto e tivesse parado, por quê? O que acontece? Como eu tenho 2 filhos, acabou mascarando essa falta de sintomas e esse olhar que eu precisava ter pra mim, né? Mas eu tive sim esses sintomas e agora, depois que passou tudo, prestando atenção, eu vejo que tava muito explícito, né? Que não tava tudo bem. E é isso, gente, o vídeo não é pra meter medo em nenhuma mamãe, tá bom? É só realmente contando a minha experiência de como que eu descobri, né? Como que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Na verdade, pra mim tava tudo bem, eu só fui descobrir na ultrassom. Só que agora, depois, né, que passou tudo, é que eu vim, né, observar todo o cenário e ver se realmente se tava tudo bem. E eu comecei a ligar os pontos, né, e eu tive esses sinais aí que eu falei pra vocês. Não tô querendo meter medo em ninguém, como eu falei. Esse vídeo, mamães, é da minha experiência, né, e se você tá passando por isso, não esqueça de... Não leva esse vídeo aqui como regra, vá até o seu médico, se você achar que não tá tudo bem, marque uma ultrassom, converse com a sua médica e vai ficar tudo bem, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal que me ajuda demais, tá bom? Até a próxima!